eu sempre gostei de estudar diferentes escolas, tradições, né? Eu acho que acho que a gente pensar em uma verdade absoluta é um problema muito grande para a história, para a humanidade, né? Na história da humanidade a gente vê isso se repetido muitas vezes. A gente vê muitas guerras que foram iniciadas pensando na defesa de uma verdade absoluta, né? Do meu caminho, da minha verdade. E e estudando essas diferentes escolas, eu lembro uns anos atrás, quando eu estava estudando o Caibalion, né, o hermetismo ali, um caminho esotérico, né, e ali eles falam sobre as leis herméticas, né, o Caibalion foi escrito, dizem, né, os ensinamentos vêm lá de Hermes Trismegisto, né, um mestre, e o Caibalion foi organizado, escrito pelos três iniciados, né, essa conta a história, né, e ali eles falam sobre esses pontos que ficaram muito famosos, foram as leis herméticas. As leis herméticas, elas contam, né, vários pontos do funcionamento da mente, do universo, enfim. Mas alguns pontos são muito interessantes, muito marcantes para mim, porque eles se repetem em diferentes tradições. Eu encontrei esse mesmo ponto que é o tema desse vídeo no budismo, em Vedanta, na psicanálise, né, em diferentes locais, e também lendo o Caibalion, né, dentro do hermetismo, eu vi essa mesma repetição desse padrão. E esse ponto ele fala sobre a causa e o efeito, né? Que dentro da tradição védica, dentro das tradições orientais, é vista como karma, né? O karma basicamente é um efeito de uma causa pregressa. E esse ponto é muito interessante. No Kaibalho eles botam isso como uma lei do funcionamento do universo, né? E esse é um ponto interessante porque ele atribui a nós, seres humanos, que estamos aqui vivendo a experiência, a possibilidade de guiar esse processo que está acontecendo aqui e entender que tudo que está acontecendo ele vem de um processo anterior a nós, né? Ele vem, né? Não existe efeito sem causa, né? Para que eu possa estar gravando esse vídeo, eu tenho que ter preparado o tripé, colocado a câmera ali, apertado o botãozinho e tudo mais, senão não gravaria. Então tem um efeito, né? E esse efeito ele vai ter uma causa, que é o vídeo ser gravado, sair da imagem, né? Então isso muitas vezes, por mais que a gente não olhe objetivamente qual foi o efeito que deu aquela causa, ele existe, né? E isso é importante por quê? Porque nós, como praticantes de autoconhecimento, né, nesse caminho que a gente está trilhando, ele dá para a gente uma liberdade muito grande, né? Ele dá para a gente a liberdade de poder entender que a sair desse ciclo, né, desse ciclo reativo que as pessoas vivem. E esse é um ponto de libertação muito grande, porque as pessoas elas olham, no Kaibalho eles falam mesmo isso, sobre não olhar para o efeito, né? E sim a causa. Aí tem uma frase que, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente a frase perfeita, correta, assim, mas se eu não me engano fala mais ou menos uma coisa assim, o iniciado, né? O iniciado nesse processo, ele age sobre a causa e não sobre o efeito. Só que o que a maioria das pessoas fazem, isso vocês podem notar em vocês e em pessoas ao redor, elas estão agindo sobre a causa. Então eu tenho uma ansiedade. Aí o que eu faço? Eu vou e tomo um remédio para a ansiedade. Só que eu não agi na causa, então a ansiedade vai voltar. E aí eu vou ter que tomar de novo um remédio para a ansiedade. E a ansiedade vai voltar. E eu fico nesse ciclo. Então percebe, é como se fosse aquele hamsterzinho, né? Já usei esse hamster aqui em outro exemplo, vou deixar ele aqui de novo. É o hamsterzinho na roda ali, rodando, 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 e não resolve, né? Ele não chega em nenhum lugar. E a gente vive basicamente dessa forma, né? A gente tem um problema de saúde, a gente toma um remédio, acaba ali o sintoma, só que a gente não vai na causa. A gente tem, enfim, uma infelicidade, né, na vida, a gente não encontra a felicidade, o propósito, só que a gente fica repetindo os padrões, repetindo os ciclos, né, e a gente nunca trata ali sempre os efeitos que vão surgindo a partir dessa forma da gente viver, mas não a causa disso tudo. Então, o que eles dizem é o sábio, ele vai, né, a pessoa que tem esse conhecimento, esse discernimento, ele vai lá na causa desse processo para poder tratar essa causa e aí tudo que vem depois disso some. Né? Então, se eu tenho uma inquietação mental, o que está causando ela? Né? Por que minha mente está desse jeito? E daí, uma ferramenta como o yoga, né, como a meditação, como a respiração, vão te ajudar a acalmar, a assentar, para que você vá, né, nessa tentativa de ir nesse local e compreender isso mais. Aí você pode fazer isso com várias ferramentas, como, por exemplo, a psicanálise. Né? Você pode fazer a na psicanálise ir no psicólogo, né?
e fazer uma terapia e junto com uma prática que vai te ajudando a acalmar, entender e chegar nessa causa para você tratar ela, ou você pode, enfim, usar outras ferramentas também, mas o ponto quando eu compreendo isso, eu saio desse ciclo vicioso das massas, né? As massas, elas tem até um videozinho, eu vou deixar ali aqui um trecho para vocês, um trechinho bem curto, né? É um curta, né? E o nome ele já é curtinho. Eu vou deixar o link para vocês assistirem ele completo aqui embaixo. E ele mostra exatamente isso, como que a gente vai vivendo num ciclo automático que vai sendo trazido e jogado para gente, e a gente vai vivendo sempre nesse efeito, nessa causa, né? Então vai sempre vivendo nessa rodinha do hamster ali que vai e não chega em lugar nenhum. Então qual o caminho, né? O que isso mostra para gente? Existe uma grande liberdade, né? É uma liberdade que a gente pode alcançar no momento em que a gente identifica esses padrões, que a gente percebe esse processo e a gente começa a tratar a causa disso tudo. Quando a gente começa a tratar a causa, a gente vai começar a encontrar uma estabilidade muito maior, né? Porque, e eu falo isso com muita propriedade, né? Eu já usei muitas ferramentas na minha vida para poder encontrar essa estabilidade, essa paz que as pessoas buscam, e essas ferramentas, por mais incríveis que fossem, por mais profundas e maravilhosas e comprovadas que fossem, elas não conseguiam me fazer ir na minha causa, né? Então, só quando eu fui realmente na causa do que causava a minha angústia, do que era aquele processo todo que, enfim, não me deixava totalmente inquieto, eu não conseguia encontrar essa paz. Aí depois que eu fui nessa causa, essas outras ferramentas, né, que, enfim, não vou citar nomes aqui, mas essas outras ferramentas me trouxeram, aí sim elas conseguiram me fazer fluir, seguir esse caminho que eu deveria seguir com muito mais estabilidade, muito mais paz, muito mais tranquilidade. Então, é, tem um exemplo, né, que eu vi um professor dando uma vez que eu achei maravilhoso. Ele falava assim, uma pessoa que está em desequilíbrio, né, uma pessoa que está seguindo esse processo de lidar só com esse, reagindo só ao efeito, ela vai, por exemplo, virar e falar assim, caramba, pô, tô bravo hoje porque o trânsito tá horrível, né? Essa é uma pessoa que está reagindo ao efeito. O efeito eu fiquei estressado porque o que está acontecendo aqui fora está muito ruim, o trânsito está horrível. Uma pessoa que já entendeu isso, ela vai virar e falar assim, olha, o trânsito é como ele está desse jeito. E agora a forma com que eu lido com isso eu escolho, né? Eu escolho. Então, uma pessoa que está nessa reatividade, na rodinha do hamster ali, ela só reage. O trânsito tá ruim, eu fico bravo, meu Deus, não sei o que. A pessoa fica estressada ali, xinga o outro, briga no trânsito, não sei o que. A pessoa que entende isso, a pessoa que tem essa consciência, né, dessa reatividade automática ali, dos efeitos, ela vai olhar e falar, não, o trânsito tá como ele tá hoje, tá, enfim, não cabe a mim dizer se é bom ou ruim, tá desse jeito aí, e eu preciso, como eu vou reagir a isso? Aí eu posso escolher, e aí vem essa liberdade, a liberdade de eu escolher como eu vou reagir ao que está sendo empurrado para mim, né? Então, porque se eu não faço isso, o que acontece é que vira uma tempestade o tempo todo, porque imagina só, se eu não tenho essa possibilidade de olhar o efeito e não escolher reagir a ele, e escolher ter essa estabilidade, e na verdade na causa disso tudo, eu eu vou ser sempre levado para um lado e para o outro, né? É uma eterna tempestade no sentido de que agora eu tô bem, e aí daqui a pouco eu tô mal, e meu Deus, e aí aconteceu tal coisa, então eu dependo de tal coisa para estar bem, não sei o que. Caramba, que vida louca é essa, né? Que vida maluca é essa? Então, a gente precisa ir no efeito, a gente precisa ir na causa, né? Não adianta ficar só na superfície do efeito. O efeito está mostrando algo muito mais profundo. Se eu tô brigando no trânsito, se eu tô muito bravo com o trânsito que tá ruim, cara, eu não tô bem, então, internamente. Eu tenho uma coisa errada na minha mente. Eu preciso olhar para ela, eu preciso buscar, eu preciso entender, né? Tem uma causa disso tudo. Se eu tô bem, eu sei, eu fui uma pessoa que já experimento ainda até hoje os dois lados. Tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu tô mais para baixo, tem dia que eu tô bem, e aí eu experimento. Eu tenho certeza que vocês também, né? Tem dia que eu tô indo no trânsito e, cara, enfim, tá tudo bem, a pessoa me fecha, eu vou, freio, que bom que não bateu, vamos continuar. Enfim, tem dia que eu também estou mais agitado, tem dia que eu tenho que me controlar mais, tenho que perceber mais meu corpo, tomar mais esse cuidado, né, dessas reações. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, né, essa percepção do automatismo, dos efeitos, a gente começa a olhar um pouco mais e querer buscar a origem, buscar o centro disso tudo, né? Então a gente pode dizer que, na verdade, a gente entender
na verdade, o que a gente está colhendo agora é algo que eu plantei, né? Então, essa história, né, bem antiga, né, de você está colhendo o que você plantou e semeou e tudo mais, isso é bem real. Então, se eu entendo que, voltando para esse exemplo do trânsito ali, né, eu estou brigando no trânsito porque eu plantei uma mente indisciplinada, eu plantei eu ignorei, né, minhas percepções do mundo, eu tô agitado, eu estou ignorando, então eu estou plantando isso tudo, né, até mesmo a omissão, né, eu tô sendo omisso ao que eu estou sentindo, ao que eu estou precisando, eu não estou cuidando do meu corpo, indo lá para a base, fazendo atividade física, tentando dormir bem, me alimentar bem, eu não estou tentando olhar o básico e isso está me reagindo, pedindo para olhar para minhas emoções, pedindo para tomar cuidado comigo mesmo. Eu não estou olhando para isso, é óbvio que eu vou ter reações, é óbvio que isso vai me causar mal. Estou dando um exemplo aqui, né, para vocês entenderem. Então eu preciso olhar para a base, eu preciso ir lá para o começo, entender que meu corpo está guardando tensão, meu corpo já não está aguentando mais, está estourando. Então, se eu olho para o que eu plantei, eu vou entender o que eu estou colhendo. Quando a gente faz essa análise, né, essa percepção, a gente vai conseguindo trabalhar, igual eu trouxe lá no outro vídeo onde eu falei sobre é, o, os polos, né, o masculino e feminino e tudo mais, a gente entender onde está o desequilíbrio para a gente encontrar esse equilíbrio, né, se eu não olho para esse processo, para poder, com consciência, com presença, para poder falar, caramba, realmente eu estou em desequilíbrio nesse ponto, eu preciso olhar para ele e tal, a gente nunca vai encontrar, né? A gente nunca vai encontrar esse centro onde a gente vai realmente encontrar essa paz e poder fluir, poder cuidar da causa e tudo mais. E aqui é a mesma coisa. Se a gente não olha, né, para esse ponto com consciência, se eu não olho com consciência, por que eu estou tendo esses efeitos, né? Por que eu estou reagindo dessa forma? Cara, por que eu estou sendo grosso com uma pessoa que eu amo, né? Por que eu estou, não sei, desistindo, me sentindo desestimulado de fazer atividade física, de cuidar do meu corpo, por que eu estou me sentindo dessa maneira para baixo hoje, né? Então a gente não faz isso, a gente só reage. Acordei mal, acordei, está chovendo, hoje o dia vai ser ruim, né? Acordei, sei lá, às vezes eu vejo isso muito aqui no estúdio, né? Chega uma pessoa falando assim, hoje já vi que vai ser um dia daqueles, que eu não achei vaga, não sei o que, acabou, cara, acabou. Aquele dia da pessoa, a pessoa ela já está reagindo ao efeito, o efeito foi, ela veio, o trânsito, de novo, exemplo do trânsito, né? O trânsito está ali agitado, pouca vaga, o dia vai ser horrível para ela, né? Então, assim, criar consciência desse processo é a base de tudo pra gente. E quando a gente começa a olhar para então essa é a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo. Eu espero que faça sentido para vocês, que seja útil, né? Eu trago esses conceitos e trago essas ideias para vocês com o intuito de que vocês possam fazer esse exame na vida de vocês também e aplicarem assim como eu aplico na minha, né? Se eu não tivesse usado essas ferramentas, né, compreendido e de alguma forma feito isso de ser algo real para mim, seria difícil de passar isso para alguém, né? Então, todas essas ferramentas que eu tento trazer aqui para vocês são ferramentas práticas, né, úteis, e que pode realmente ter um efeito positivo na vida de vocês, né? Então, quando eu ensino meditação, respiração, quando eu ensino yoga, quando eu ensino qualquer caminho, né, essas análises que a gente vai tentando fazer para poder observar a nossa vida e tentar encontrar mais clareza, elas são uma tentativa da gente ter essa leveza maior, né? Porque para a gente encontrar a leveza, ela é vamos dizer, multifatorial, né? Então são muitas coisas que eu preciso olhar na minha vida para poder ir alinhando, para poder ir fluindo. Como eu falei, às vezes eu vou ressoar mais com uma verdade que vem até mim por um caminho, às vezes eu preciso ter um complemento de um outro caminho, entender um pouquinho o que o outro está falando ali para poder seguir e fluir nessa jornada. Então, assim, essa mensagem da gente olhar para o efeito e não ser um simples marionete que reage a ele, né? Alguma coisa faz assim, eu vou para lá também, alguma coisa faz assim, eu vou para lá também, é uma ferramenta, uma prática, uma coisa muito importante dentro do yoga também, e eu espero que com essa análise vocês também possam cuidar mais da mente de vocês, cuidar mais das reações, da forma que vocês lidam e experimentam a vida. E tenho certeza que se vocês fizerem isso por um curto espaço de tempo, observando, cuidando, analisando, tirando esse momento para você fazer esse autoestudo, vocês vão perceber que vocês vão ter às vezes pode precisar fazer isso com um psicólogo. Inclusive deixo aqui até essa indicação. Se vocês fazem já terapia, leve isso para o psicólogo de vocês, né? O psicólogo já faz esse processo ali de uma certa maneira, mas às vezes vocês podem fazer esse papel um pouco mais ativo, né? De mostrar, levar e falar, pô, quero mudar isso, percebi isso e tal.
E através desse caminho aqui, a gente consegue, dessa análise, a gente consegue ter um pouco mais de clareza e percepção, percebendo que a gente está realmente reagindo aos efeitos ali, muitas vezes no dia, às vezes, enfim, em algum período da nossa vida específico, e essa consciência permite a gente caminhar para o sentido contrário para a gente mudar isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.